social, movimento sindical, de poder ir formatar parcerias, pensar projetos para estar levando aí cultura, esporte e lazer para o nosso meio rural. Agora, Arthur, saindo de Santo Antônio, falando de uma forma mais geral do Brasil, lá na França, o que vocês conhecem, o que vocês sabem da cultura do Brasil? O que é o carnaval, o que vocês conhecem lá? Quando eu estava na França, a única coisa que conheço do Brasil estava Rio de Janeiro e Carnaval. Os franceses conhecem solamente do Brasil, Rio de Janeiro e Carnaval. E eu sei, é difícil para você, mas o Brasil é muito mais, mas para um francês é Rio de Janeiro e Carnaval. So, quando viajo no Brasil, estava muito surpreendido da diversidade cultural do Brasil e das diversidades entre Norte e Sul. Por um momento, viajo solamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas depois vou a Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, vou a descobrir uma nova cultura também. Agora, a cultura muitas vezes ela é associada só à questão do lazer, de relaxar, mas ela tem um papel muito importante de formação, de educação, né? Isso na França acontece, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem vivendo aí, sei lá, 2, 3 anos mais, de muita dificuldade, de muito tumulto social, digamos assim, de confusão na política. E a gente nota que a cultura, os artistas não se manifestam da maneira que talvez pudessem se manifestar com a força que eles têm, até numa questão de posicionamento em defesa da democracia, enfim, o que acontecia na época da ditadura militar, por exemplo, que grandes nomes da cultura, da música se manifestavam. Isso acontece na França, a cultura, os artistas, eles têm esse engajamento também social, político? Sim, penso que a cultura e as artes, de maneira geral, têm grande importância sobre divulgar a democracia porque, por exemplo, teatro e cinema são lugares de democracia para falar, para intercambiar sobre muitas coisas. E na França é forte, temos apoio do governamento e uma política pública da cultura forte para ajudar, não sei, por exemplo, a criar filme, a divulgar teatro sobre muitos sujeitos. É muito interessante. E também a educação cultural na escola é muito forte, educação, arte e tudo é uma coisa interessante a divulgar. Porque aqui talvez mais numa linha, digamos, mais independente, não tão comercial, tem esse engajamento, mas o que aparece na grande mídia, os famosos assim, né, a nível nacional, eles não têm muito esse posicionamento. O que acontece é às vezes escolher um candidato para defender, um sertanejo, faz um videozinho lá e tal e defende o candidato que ele quer defender, mas o engajamento mesmo social, né, um artista, assim, é difícil de ver isso na grande mídia. Se tu quiser, tu vai atrás, tu consegue encontrar, mas na grande mídia isso não aparece. É muito mais a questão comercial, a questão de se preocupar com o público. Se eu me posicionar de tal maneira, eu perco metade do meu público, né? Aqui se pensa muito nisso. Lá na França é um pouco diferente. Não também. Sobre quando você, por exemplo, para artistas independentes pequenos de meio rural, eles vão falar de política, mas os grandes que querem dinheiro é problema, sabe? O dinheiro é o problema, porque o dinheiro não permite de divulgar o que as pessoas pensam. Vão a falar de que o povo quer entender. Isso. Quanto a isso, estamos bem parecidos, então. 13h23. Fica até quando aqui em Santo Antônio, Arthur? Sábado vou a Florianópolis para Natal, praia e praia e praia. Que legal. Muito bem. E quando que volta para a França? 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, tem um bom período. Depois que vai para Santa Catarina, não volta mais para o Rio Grande do Sul, hein? Não vou voltar, porque o Brasil é bem grande e necessito tempo para viajar. E quando voltar para a França, o que tu vai fazer com todo esse material que tu tá conhecendo, aqui que tu tá arrecadando? Então vou fazer uma apresentação de todas as organizações culturais que encontro, uma apresentação para a Associação Sol e também para a Organização Cultural da Mayenne, que nós vamos a convidar para ver se tem possibilidade de fazer intercâmbio sobre cultura entre a França e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É projeto, mas penso que é muito interessante de trabalhar sobre a possibilidade de intercâmbio internacional sobre cultura. De ter uma continuidade, Uma então. continuidade, sim. Bom, legal.
Muito legal. 13 horas e 24 minutos. Samuel já registrou, professora Dilce Clyde Vargas Gil Vicente está conosco também, mas ela está filmando, depois o pessoal pode acompanhar também esse vídeo aí, a participação do Arthur aqui no programa Tá na Mesa. Samuel, muito legal essa questão realmente do intercâmbio, e a Prodese tem esse papel muito forte aqui na nossa região. Exatamente, eu acho que nós conseguimos aí ir aos poucos, né, Rodrigo, com várias dificuldades, até porque a Prodese, para quem está nos ouvindo, é uma associação de pessoas, de instituições que escolhem, né, no seu tempo vago, que poderia estar sendo dedicado à família, a outras coisas, a pensar coisas diferentes, porque acreditam que podemos fazer mais pela sociedade, né? Nós tiramos dinheiro do nosso bolso para que as coisas aconteçam, né? Nós estamos trabalhando em vários projetos como esse do Arthur, jamais pensando, né, como os grandes atores, os grandes mídias, em ganhar dinheiro. Não, a gente acha, não, tem certeza que isso pode render muitos frutos para a sociedade, através do intercâmbio, da troca. Então, às vezes, a ideia do intercâmbio, para muitos, às vezes parece assim, mas estão passeando, estão viajando. O intercâmbio que a gente fez lá para as missões, agora que nós levamos toda a diretoria do sindicato, o pessoal foi lá, visitamos vários lugares da agricultura, fomos nas ruínas das missões, e agora já colhemos o fruto, porque os agricultores foram lá, viram um biodigestor, que é uma coisa simples, uma tecnologia simples, e implantaram um biodigestor na sua propriedade. Estão economizando gás, né, o gás metano, para o gás de cozinha, ainda estão produzindo um insumo de maior qualidade. Se daqui a pouco, né, essa sementinha que o Arthur veio aqui e colheu, é claro que a gente não vive sim de promessas, né, mas de trabalho, pode ser que daqui a pouco essa sementinha que o Arthur está plantando aqui e que vai apresentar, gerem frutos agora em outra área, na área da cultura, já que seguidamente a gente vem trabalhando nas questões mais relacionadas à educação, como agora Rolante, né, o Instituto Federal, a gente conseguiu fazer que a Escola Agrícola de Laval e o Instituto Federal Rolante criassem uma parceria. Então são coisas concretas. 4 jovens, inclusive um de Santo Antônio, vai estar indo estudar na França, né? Quando que a gente imaginava isso, que jovens filhos de agricultores pudessem ir fazer um estágio, né, na França? Isso é uma coisa real, mas que foi plantado isso ao longo de vários anos. Tem muitas pessoas lá na França, assim como nós aqui, que são militantes, que acreditamos, que trabalham voluntariamente. A gente faz isso aqui para que aos poucos as coisas venham a acontecer, né? Que a gente possa ter uma sociedade melhor, com uma agricultura mais sustentável, com uma cultura que tenha acesso a todos, né? Ou todos tenham acesso à cultura. Então, enfim, eu acho que essa é a missão da Prodese, né, que vem fazendo esse trabalho desse voluntariado, desses projetos que a gente vem realizando, e eu acho que não tem dúvidas que nós, enquanto sindicato, a gente precisa inclusive aprofundar mais essa questão que está relacionado à cultura, né, aos movimentos culturais, e também, acho que isso já vem forte, né, Rodrigo, quando a gente nota assim, que nos 2 programas de gestão compartilhada, quando as comunidades discutem os seus problemas e definem que lá tem que ter uma pista esportiva, né? Uma pista de atletismo, quando eles definem que tem que ter uma quadra esportiva, a gente precisa ler esses sinais. Talvez não esteja faltando alguma coisa relacionada ao lazer, que pode ser a cultura, que pode ser o esporte, talvez a saúde esteja mal ou bem chegando, talvez as questões produtivas estejam chegando, mas talvez esteja um vácuo, né? E quando tivemos isso, né, no nosso programa de gestão compartilhada, pode ser inclusive um sinal que a gente precisa olhar melhor para ele e poder, não só olhar, mas projetar algumas coisas para a gente superar esses desafios que a gente vem constatando aí no nosso campo brasileiro, em especial aqui em Santo Antônio. Arthur, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Itapuã e aqui no programa Tá na Mesa. Prazer conversar contigo. Merci à vous. E fala